Nós vamos falar de TR e nós estamos com notícias novinhas para falar conosco. Álvaro Santos. Álvaro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem. Álvaro, como é que é? Foi lançado ontem. O que é essa pauta do ITR que foi lançada na Receita? Que atualização é essa? Fabélia, o município de Jataí, como a maioria dos municípios brasileiros, possui convênio com a Receita Federal. Através desse convênio, o município é obrigado todos os anos a elaborar um laudo, técnico com os valores das terras nuas da sua circunscrição e informar isso para a Receita Federal. É com base nesses valores que a Receita faz a fiscalização do ITR, o Imposto Territorial Rural, que é declarado pelo proprietário. Então, o produtor que tem o seu imóvel, ele declara o valor, se ele tem uma área de lavoura, uma área de pastagem. Mas é com base nas informações que a Prefeitura tem e transmite para a Receita que é feita a fiscalização posterior. E ano após ano, esses valores vêm se elevando consideravelmente. E o que é a notícia de última hora? É que ontem a Prefeitura de Jataí transmitiu essas informações, com alguns aumentos. E esses aumentos, eles foram muito significativos? Bom, Fabélia, a legislação ela traz uma classificação entre o tipo de solo, a destinação daquele imóvel. Ela coloca lavoura aptidão boa, que seria as terras de Chapadão, por exemplo. Lavoura aptidão regular é uma terra um pouco... mista ali? Mista. Lavoura aptidão restrita, um solo mais arenoso, mas ainda assim com destinação para produção agrícola. Pastagem plantada seria outra classificação. Silvicultura, que é o cultivo de árvores ou pastagem natural. E preservação da fauna e flora, que é a área que está com reserva legal ou a área de proteção permanente. Esses aumentos, eles foram consideráveis. Lavoura aptidão boa foi um aumento de 19%. No ano de 2020, o hectare dessa pauta era de R$17 mil. Esse ano vai para R$20.200 por hectare. Lembrando que não é valor de mercado, é valor da terra nua. Não pode considerar benfeitorias, nem melhoramentos, nem nada. Isso aí é uma confusão muito grande, porque a gente é complicado para fazer essa compreensão. Isso aí não seria o caso de ter travado esse valor e depois só ir fazendo o ajuste de inflação, essas coisas, Álvaro? Fabélia, excelente questionamento. E nós tivemos uma reunião, o Sindicato Rural e o presidente Vitor Gaiardo, Dr. Fábio Fagundes, o Vitor me convidou, Antônio Ademar dos Santos, junto com o pessoal da Prefeitura, para que eles apresentassem a metodologia desse cálculo e os valores que eles chegaram. E aí eles trouxeram, antes de qualquer coisa, o aumento das commodities. Colocou que a soja aumentou, o milho aumentou, Mas você está falando de terra nua? Exatamente, foi o nosso grande questionamento. E sabendo que esse aumento muitas vezes é momentâneo. E os insumos também aumentaram muito. Então, o presidente Vitor Gaiardo bateu muito duro. Esses aumentos que nós tivemos, no caso de lavoura aptidão boa, que é de 19%, ele seria de 25%. Se não fosse o Sindicato Rural de Jataí, esse aumento ia ser muito maior. Ia ser maior ainda. E como é que é esse negócio da notificação da Receita, que agora começa a notificação? É baseado, essa notificação é em relação ao ano passado ou já é para esse ano fazer o pagamento? Pois então, Fabélia, com base nesses valores, o município fiscaliza anos anteriores, porque o ITR ele é feito mediante declaração do proprietário, mas o fisco ele tem 5 anos depois para ver, checar e confrontar aquelas informações. Então tem sido muito comum na nossa região produtores receberem notificações para comprovarem o valor da terra nua que eles informaram nas declarações dele. Isso de 2016, 2017, 2018. E para essa comprovação, a fiscalização exige um laudo particular por parte do produtor. Mais despesa, porque ele vai ter que fazer esse laudo e vai ter que entrar com um processo judicial. O que acontece, Fabélia? Nesse primeiro momento é administrativo, tá? Só que vai ter esse gasto muito grande, porque esse laudo ele exige um agrônomo que seja especializado em avaliação de imóveis rurais, seguindo todas as normas da ABNT. Então, muitas vezes, pagar o laudo fica até mais caro do que você ir lá e pagar o imposto atualizado. O imposto, ainda que indevido.
né? Porque você, mais do que ninguém, sabe o valor do seu imóvel e o valor da terra nua, por consequência. Eu quero que você retorne aqui no outro momento, porque hoje o nosso tempo está bem curtinho, mas qual a orientação nesse momento para o produtor rural? Bom, o produtor rural que recebeu uma notificação para comprovar o valor da terra nua, para comprovar a área de reserva, procure o seu contador e um advogado tributarista especializado no agronegócio. Porque se ele tiver esse auxílio em conjunto dos dois profissionais, ele consegue eliminar uma autuação ou amortecer essa autuação. Isso é muito importante. Agora, olha só a complicação, gente. Vem ali com uma abordagem onde fica mais fácil você pagar do que reclamar. É isso que às vezes o governo faz em todas as esferas, né? Coloca o contribuinte contra a parede, infelizmente. E o ITR, a declaração dele vence... A declaração do ITR geralmente é feita 30 de setembro. Em setembro, 30 de setembro. Né? Não é que assim, ela vai até, às vezes é 1º de julho até 30 de setembro, Exatamente. o prazo de declaração do ITR. Exatamente. Aí o pagamento dele ocorre noutra data. De setembro em diante, ele pode pagar até 30 de setembro ou até fazer um parcelamento em 4 cotas do ITR. Mas os produtores costumam pagar em cota única. Bom, nós vamos encerrando por aqui, que o nosso tempo está esgotado. Mas como está entrando agora, hoje é dia 1º, está entrando esse momento de declaração do ITR, nós vamos trazer o Álvaro aqui na semana que vem para a gente tratar mais um pouquinho desse assunto, trazer mais clareza para você. Um abraço, uma boa tarde.